Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos dar continuidade com a segunda parte da confecção do nosso Labubu. Nesse vídeo a gente vai confeccionar o corpinho do Labubu, então fica comigo até o final para não perder nenhuma dica e nenhum ponto na construção do corpinho desse Labubu. E o corpinho a gente vai começar como toda esfera com o anel mágico. A gente faz um X, vira, com a agulha por dentro do anel, a gente puxa esse fio do novelo, faz uma voltinha, puxa de novo, eu gosto de prender aqui com o dedão, e a gente fez o nó corrediço. Como eu falei, quando a gente começou a confeccionar aqui o capuz, essa lã chenille, ela tem um fio aqui muito frágil, então não vamos apertar muito esse nó corrediço, porque se a gente apertar ele demais, na hora que a gente puxar aqui o anel, o fio pode arrebentar. Então vamos puxar um pouquinho, né, para ele não ficar tão largo e deixar ele mais frouxinho. Agora vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. E o ponto baixo a gente já sabe como é que faz, a gente está fazendo ponto X, então a agulha sempre vai estar por cima do fio. Então, vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Finalizei agora o 6º ponto e, como eu falei na confecção do capuz, não vamos puxar muito e puxando devagar, porque esse fio ele agarra. Então, tem que puxar devagar para ele não arrebentar. Então, vai puxando devagarzinho, não puxa tudo, deixa um buraquinho ali ainda. Então, pessoal, a primeira carreira nós fizemos 6 pontos baixos no anel. A segunda carreira vamos fazer 6 aumentos. E a gente vai finalizar a segunda carreira com 12 pontos. Aqui, pessoal, eu estou fazendo o último ponto do último aumento, o 12º ponto. Agora, a gente pode terminar de fechar esse anel mágico. Deixa eu botar essa linha para cá, para vocês visualizarem melhor. A gente puxa aqui até fechar, ó. Fechou aqui o anel. Agora, pessoal, a terceira carreira será um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E a gente vai terminar essa carreira com 18 pontos. Então, foi o que eu falei anteriormente, esse fio ele é um pouquinho difícil no início, mas depois os pontos ficam bem marcados. Então, eu fiz o primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, vamos iniciar a 4ª carreira. E a 4ª carreira, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, a 4ª carreira vai finalizar com 24 pontos. E agora aqui a gente já percebe que os pontos já estão ficando mais marcados. Então, conforme vai crescendo o trabalho, essa lã aqui, ela deixa os pontos mais aparentes. O início ali é meio complicado, mas depois os pontos vão ficando marcadinhos. Então, aqui, ó, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai passar para a 5ª carreira. E a 5ª carreira vai ser
3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E a gente vai terminar a quinta carreira com 30 pontos. Então, vamos lá. 3 pontos baixos e um aumento. Vamos iniciar agora a sexta carreira. E a sexta carreira, ela vai ser a última carreira de aumentos. Porque o Labubu, ele tem o corpinho menor do que a cabeça. Então, a gente não pode fazer a base aqui muito grande, porque senão ele fica muito desproporcional. Então, essa carreira vai ser a última carreira de aumentos. E a gente vai seguir o padrão de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando a gente finalizar a sexta carreira, a gente vai ter 36 pontos baixos. Então, vamos começar a sexta carreira. E a sétima carreira vai ser a primeira carreira com pontos reto. A gente vai fazer, no caso, a gente terminou a sexta com 36 pontos baixos, a sétima a gente vai fazer 36 pontos baixos em toda a volta. E a gente vai repetir isso por 6 carreiras. Então, a gente vai fazer da 7 até a 12ª carreira, 36 pontos baixos em toda a volta. Então, vamos começar aqui pela sétima carreira, que vai ser ponto baixo em toda a volta, 36. E quando chegar na 12ª, eu volto aqui com vocês. Então, vamos fazer 6 carreiras retas. Finalizei agora, pessoal, a 12ª carreira. E na 13ª, a gente vai começar as diminuições. Então, a carreira 13, a gente vai seguir o padrão de 4 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes. E quando a gente finalizar a carreira 13, a gente vai estar com 30 pontos baixos. Então, vamos começar aqui, que eu vou recordar com vocês como a gente faz a diminuição. Então, a gente começa aqui com 4 pontos baixos, 3, 4. Então, fizemos 4 pontos. E para fazer a diminuição, como que a gente faz? A gente tem que pegar a alcinha aqui, olha. Aqui a gente consegue ver as 2 alcinhas do ponto. Então, a gente vai pegar a alcinha da frente, ó, do primeiro e do segundo ponto. Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu peguei, ó, 2 alcinhas dos 2 pontos seguintes. Peguei de um e peguei do outro. E a gente pega o fio, passa por dentro dessas 2 alcinhas. Aí, agora a gente ficou com 2 alcinhas aqui na agulha e pegando sempre por cima. Agora, a gente vai finalizar o ponto. Então, aqui a gente fez uma diminuição e a gente vai seguir esse padrão até o final. Então, quando terminar essa carreira, a gente vai estar com 30 pontos baixos. E a 14ª carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente terminar a 14ª carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. Então, vamos começar aqui a 14ª carreira. Agora, vamos partir para a 15ª carreira. E vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente terminar a 15ª carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. Então, a gente começa aqui a 15ª carreira e ela vai seguir o padrão de
2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, pessoal, vamos partir para a 16ª carreira, e ela será com um padrão de 1 ponto baixo e uma diminuição. Quando a gente terminar a 16ª carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos. E vou dar uma dica para vocês, pessoal. Aqui, como já vai ficando mais apertado, o que eu faço? Eu pego aqui, dobro a peça, e onde eu vou fazer o ponto, vocês estão vendo? Eu coloco um pouquinho para cima, porque facilita a gente trabalhar os pontos assim. Então, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Agora, pessoal, chegou no ponto que a gente vai encher. Tem pessoas que preferem encher na carreira anterior, mas eu prefiro fazer tudo e deixar só esse buraquinho para o enchimento, porque quando a gente enche a peça, fica mais difícil de trabalhar os pontos. Então, eu prefiro fazer assim. Se você achar que é muito difícil encher só com esse espacinho, aí você para na carreira anterior, enche e finaliza as 2 últimas carreiras. Então, agora a gente vai encher o corpinho do Labubu. E para colocar o enchimento não tem segredo. Eu vou até ver se eu consigo comprar uma pinça para artesanato, porque o próximo vídeo que eu vou produzir aqui é uma peça pequena, e para encher ela é mais difícil, porque o buraquinho fica menor ainda. Mas como eu não tenho a pinça ainda, o que eu faço? Eu às vezes pego aqui, ó, a ponta da tesoura e vou, lógico, com cuidado para não danificar a peça, e a gente vai ajeitando o enchimento aqui. Aí não tem muito segredo não, é só colocando enchimento e a gente vai tentando ajustar a forma aqui, né, do bichinho para ficar bem redondinho. E vamos colocando enchimento até ele ficar bem firminho. Também não é para exagerar, porque eu já falei em vários vídeos que eu tenho um sério problema com o exagero do enchimento. Mas o ideal é que não fique com pouco, porque quando a gente enche e coloca pouco enchimento, ele fica sem forma, ele fica muito molengo. Então, a forma a gente vai dando com o enchimento. A gente vai apertando assim. Se tiver um lugar que não tá muito redondinho, a gente vai ajustando. Eu gostei muito desse fio aqui, da Amigurumi, do chenille. Comenta aqui, pessoal, o que vocês estão achando? Vocês estão produzindo essa peça com esse fio? Ou vocês estão utilizando outro tipo de fio? Eu gostei muito de trabalhar com ela. Gostei bem mais do que o veludo molhado. O veludo molhado eu tive muita dificuldade para fazer, porque eu faço esses trabalhos mais na parte da noite. E à noite eu tive bastante dificuldade para enxergar os pontos. Esse daqui eu achei bem mais tranquilo de trabalhar. Então aqui, pessoal, eu acho que eu já enchi uma quantidade boa, ó. Vocês podem ver que tá bem firminho aqui a esfera. Agora a gente vai partir para a última carreira, que é a 17ª carreira. E ela será 6 diminuições. Então, a gente vai fazer aqui 6 diminuições. Quando a gente terminar de fazer essas 6 diminuições, a gente vai ter um total de 6 pontos. E depois dessa carreira, a gente finaliza com a agulha de tapeçaria. Então, vamos começar aqui a 17ª e última carreira. Então, eu vou passar a linha aqui para cá.
Vou até puxá-la mais um pouquinho. E aqui, olha, a gente tem que achar as duas alcinhas dos pontos seguintes. Dá uma puxadinha aqui no fio para não ficar muito frouxo. E vamos fazendo isso por toda a volta. Aqui, pessoal, eu vou fazer a última diminuição e vocês podem ver que como a gente dá meio que uma torcidinha na alcinha do ponto anterior, o ponto da frente, ele fica meio escondido aqui. Aqui, olha, aqui é um ponto e aqui é o outro ponto que a gente tem que pegar, ó. Ó, 1, 2. Não sei se tá dando para perceber, ó. 1, 2. Esse segundo aqui, olha, esse primeiro, aliás, depois da diminuição, ele fica muito imprensadinho aqui, ó, porque a diminuição tá aqui. Então, às vezes você acha que tá pegando a diminuição de novo, mas não, na verdade é o ponto já seguinte, é porque esse ponto, logo depois da diminuição, ele fica bem espremidinho aqui, tá? Então aqui, nessa última carreira, que são 6 diminuições, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção na hora de pegar o ponto, porque eles vão ficando muito espremidinhos. Então, aqui a gente finalizou com a última diminuição. Agora, a gente puxa aqui um fio. Eu vou puxar um fio longo, porque depois que a gente costurar o capuz aqui, não vai sobrar quase nada desse fio aqui, do capuz. E a gente vai precisar costurar a cabecinha aqui. Então, para a gente costurar essa cabeça, a gente vai precisar de um fio. Então, o que que eu faço? Eu prefiro deixar maior, até porque essa lã, ela embola muito. Então, pode ser que quando a gente começar a costurar, ela vai embolar, a gente vai ter que cortar. Então, assim, eu prefiro deixar um fio maior. Então, a gente corta aqui. Tira essa linha para quem marcou com linha, né? E agora, aqui onde estava a argolinha, a gente vai puxando até o final. Deixei um fio, acho que até muito longo. Longo até demais, mas eu prefiro. E aqui, eu vou dar uma dica para vocês, até para se precisar emendar esse fio. Eu falei, quando a gente estava confeccionando aqui o capuz, que o fio aqui do centro dessa lã, ele é muito frágil, ele é muito fininho. Então, como é que a gente vai fazer para passar nesse espacinho aqui da agulha, que é bem fininho também? Então, a gente vai, ó, vai soltando aqui esses pelinhos até a gente tirar o excesso dos pelinhos e vai ficar só o fio central. Olha, aqui já começa a ver o fio central. Ó, estão vendo aqui? Então, você vai tirando esses pelinhos até um tamanho razoável. Se for para dar nó, tira mais um pouquinho para ficar pelo menos aqui a largura, o comprimento de 2 dedos. Aí você vai fazer isso dos 2 lados aqui. Eu vou fazer só para mostrar para vocês. Então, vamos supor que a gente quer emendar esse fio aqui. Então, eu tirei de um lado, vou tirar do outro. A gente vai puxando assim e vai tirando esses pelinhos. E aqui, vamos supor que a gente fosse emendar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dar uns 3 nozinhos aqui, ó. Só que eu não vou fazer isso porque eu não quero emendar, mas
Essa que é a dica. Quando você tem que vai porque às vezes, principalmente quando a gente for costurar, às vezes dá um nó que ela arrebenta. Então você vai ter que emendar esse fio para continuar a costurar as peças. Então, assim que eu faço para emendar. Porque se a gente for emendar assim, ó, do jeito que ela é, vai dar um nó enorme. Vai dar um nó, tá vendo? Não tem nem como passar isso pela agulha. Então, quando eu vou emendar esse fio, eu faço dessa forma. E para passar aqui na agulha também, a gente faz isso. Que agora esse fio aqui fininho, é fácil a gente passar aqui na agulha. Aí a gente puxa um pouquinho e passamos o fio na agulha. Então, pessoal, agora para finalizar aqui a esfera, a gente vai costurar esse buraquinho, né, que ficou. Então, como é que a gente vai fazer? O fio tá saindo aqui, então no ponto seguinte a gente pega as duas alcinhas e puxa o fio. Quando a gente estiver puxando esse tipo de fio, a gente tem que puxar devagar, porque ele embola com muita facilidade. Aqui eu peguei um pedacinho do enchimento. E a gente vai e puxa até abaixar aqui essa alcinha. Então, como a gente passou no ponto da frente, agora a gente vai achar as duas alcinhas do ponto anterior a esse daqui, da onde estava saindo a linha. Então, a gente passa de novo o fio no ponto da frente. E a gente vai fazendo esse caseado. Agora tá saindo aqui, eu vou pegar esse ponto da frente. E aqui eu já posso até pescar o próximo ponto, o ponto que tá bem ali na frente. Então, eu já fiz uma, duas, e agora a terceira, a gente pega aqui a alcinha do ponto, pesca aqui essa alcinha aqui do ponto da frente, porque ela tá meio alta. A gente tenta dar uma baixadinha, apesar que foi o que eu disse. A gente tem que analisar também para onde que essa peça vai ficar. Essa peça aqui, onde que a gente vai colocar ela? A gente vai colocar a cabeça em cima. Então não faz sentido, pelo menos no meu ponto de vista, eu ficar perdendo muito tempo aqui. Então, fechou aqui, já tá bom, já. Então, eu vou deixar o fio saindo por aqui e vamos tentar mais ou menos localizar onde que a gente vai prender essa cabeça. A gente não vai prender ela agora, tá? A gente só vai centralizar aqui mais ou menos para ver para onde que a gente vai puxar esse ponto. Então, é mais ou menos para cá, ó. Mais ou menos aqui que a gente vai começar a prender. Isso é aproximado, tá? É só pra gente já adiantar. Então, a gente pega aqui, ó, enfia no centro ali e já tenta puxar para um ponto aqui, próximo da onde a gente vai costurar a cabeça. Tenta botar bem aqui no buraquinho aqui entre um ponto e o outro. E aí a gente puxa esse fio até ali. E agora a gente finalizou o corpinho do Labubu, tá? Então aqui tá finalizado o corpinho do Labubu. Agora que finalizamos o corpinho, a gente vai partir para os bracinhos do Labubu. Então, a gente vai começar pela mãozinha, tá? E depois a gente parte para essa parte aqui com o fio de chenille. Então, a gente vai começar pela mãozinha, que é com esse fio aqui, olha.
que a gente usou para fazer a parte da cara, né, do Labubu. Então, vamos começar agora pela mãozinha. E para começar essa mãozinha, a gente vai começar, ó, por aqui, olha. Vocês podem ver aqui, ó, aqui é o início. A gente vai fazer o anel mágico e vamos fazer os pontinhos dentro do anel. E para começar o anel mágico, a gente já fez várias vezes, né? A gente pega a agulha por dentro, dá o nó corrediço. E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos no anel. Então, vamos começar aqui. Agora a gente puxa o anel, corta aqui uma beiradinha. Então, a primeira carreira a gente fez 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, a gente vai manter os 6 pontos baixos. A gente não vai fazer nenhum aumento. Então, como eu vou marcar com linha, eu já marco aqui antes de começar o primeiro ponto. Então, aqui a gente vai manter na segunda carreira 6 pontos baixos. Agora que finalizamos a segunda carreira, a gente pode fechar bem esse anel aqui. A gente fecha bastante para ficar bem apertadinho. E aqui vamos cortar rente esse fio para não ficar atrapalhando, até porque a pecinha da mão ela é bem pequenininha. Então a gente, quanto menos coisa tiver aqui atrapalhando, na hora da gente confeccionar as carreiras, vai ajudar. Agora, nessa terceira carreira, a gente vai fazer esse dedinho aqui, essa simulação, né? É como se ele tivesse assim, né? Com o polegar levantadinho. E a gente vai fazer aqui um ponto bolha. E o que é um ponto bolha? O ponto bolha, eles são vários pontos juntos num ponto só. Então, eu vou tentar ensinar bem detalhado aqui para vocês pegarem direitinho como que a gente vai fazer esse ponto bolha. Então, aqui eu finalizei, né, a segunda carreira também com 6 pontos baixos. Agora, a terceira carreira, antes do ponto bolha, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, a gente aqui vai seguir normalmente fazendo 3 pontos baixos. Primeiro ponto baixo, 1, 2, e o terceiro aqui, terceiro ponto baixo. Então, fizemos 3 pontos baixos. Agora que a gente vai partir para o ponto bolha. Então, no quarto ponto, a gente vai fazer... Então, a gente tem que achar o ponto certinho, porque a gente vai fazer vários pontos neste quarto ponto. Então, se a gente fizer aqui no quarto ponto, a gente vai fazer esse ponto bolha nesse ponto aqui, tá? A gente não vai pegar o ponto seguinte, porque depois que a gente finalizar esse ponto bolha, a gente vai fazer os outros 2 pontos que faltam para terminar a carreira, né? Então, se a gente fez 3, a gente fez 3 pontos, vamos fazer o ponto bolha no quarto, então vai faltar aqui 2 pontos pra gente finalizar a terceira carreira. E o ponto bolha, assim, a gente pode, é comum, eu já vi muito ponto bolha, até para pessoas que fazem blusa de crochê, e ele é um ponto que ele também o pessoal chama de ponto pipoca. Porque ele fica aqui um carocinho, né? Ele fica um carocinho.
E para fazer esse ponto bolha, o ponto pipoca, eu entendo como o mesmo ponto. Às vezes tem alguma forma diferente de pegar, mas eu sempre aprendi como sendo o mesmo ponto, só que com nomes diferentes. Se você souber explicar e falar assim, não, Fernanda, são pontos diferentes, aí eu convido você a comentar aqui e esclarecer pra gente. Mas até onde eu sei, até onde eu aprendi, é o mesmo ponto com nomes diferentes. E eu já vi algumas pessoas fazendo, mamãe mesmo já fez blusa com esse ponto, mas ela fazia com um ponto alto. E até então eu não expliquei para vocês o que é o ponto alto. O ponto alto, ele é um ponto, eu vou simular aqui um ponto alto só para você, quem nunca fez, entender o que é o ponto alto. O ponto alto, a gente, antes de enfiar aqui, a gente dá uma laçada e eu aprendi o ponto alto sempre pegando por baixo. Diferente do ponto baixo X que a gente está fazendo aqui, pegando por cima. Eu vou fazer um ponto alto aqui só para vocês que nunca fizeram entenderem o que é o ponto alto. Então, a gente dá uma laçada, enfia no ponto, né? Seguinte, dá mais uma laçada, puxa, então a gente fica com 3 alcinhas. Só que a gente pro ponto alto, a gente tira essas 3 alcinhas de 2 vezes. Aí dá mais uma laçada na agulha, puxa 2 alcinhas e depois dá outra laçada e puxa as outras 2. Então esse daqui que eu fiz é o ponto alto. E eu já vi pessoas fazendo o ponto bolha tanto com ponto alto quanto com o meio ponto alto. Só que esse ponto bolha que a gente vai fazer, ou ponto pipoca, a gente vai fazer com o meio ponto alto. E a diferença do meio ponto alto para o ponto alto é que a gente, eu vou fazer um aqui só para vocês entenderem. O ponto alto a gente tira de 2 vezes, como eu fiz. O meio ponto alto a gente dá a laçada, só que aí nesse caso a gente vai pegar por baixo, tá? Para fazer esse meio ponto alto, a gente pega diferente do ponto baixo em X. Então a gente pegou por baixo, a gente enfia aqui, né, no próximo ponto, puxa aqui, dá outra laçada, e ao invés da gente tirar de 2 vezes, igual a gente fez no ponto alto, no meio ponto alto a gente tira tudo de uma vez só. Então esse é o meio ponto alto. E agora nesse quarto ponto aqui, a gente vai fazer o ponto bolha ou ponto pipoca com 4 meios pontos altos nesse quarto ponto. E como que a gente faz para fazer esses 4 meio pontos altos? A gente não finaliza ele. Então, esse ponto pipoca, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai dando laçada e a gente não pode perder a conta. Então, vamos começar no primeiro. A gente não pode esquecer da laçada, que o meio ponto alto tem a laçada, e a gente vai enfiar aqui, vai puxar de novo, então ficamos aqui com 3. E a gente vai fazer o meio ponto alto, só que a gente vai pegar só 2 alcinhas aqui, ó. E vai manter uma alcinha do primeiro ponto. Então, a gente fez o primeiro meio ponto alto. Agora, vamos para o segundo. A gente dá mais uma laçada, vai no mesmo ponto, que é o quarto, puxa de novo. Então, ó, esquece essa alcinha aqui, tá? Vamos contar que essa foi a do primeiro ponto. Como a gente tá fazendo meio ponto alto, então vamos tirar, ó,
2 alcinhas só. Então, a gente fez aqui, ó, 2 pontos. Esquece essa primeira alcinha aqui. Então, a gente já fez 2 meio pontos altos. Agora, ó, outra laçada para fazer o terceiro. Aí, agora aqui já começa a ficar, ó, espremido. Aí, a gente vai no mesmo quarto ponto. Dá mais uma laçada. E a gente vai fazer o terceiro meio ponto alto. Então, a gente vai puxar, ó, vai tirar só essas 2 aqui, ó. Tiramos 2. Então, se a gente esquecer essa alcinha aqui, que foi a primeira alcinha do ponto, a gente já fez 1, 2, 3 meio ponto alto. Então, vamos para o último, porque para fazer esse dedinho, a gente vai fazer 4. Então, uma laçada, aí aqui fica mais espremido ainda. Puxa outra laçada e vamos tirar 2 alcinhas. Então, nós fizemos aqui já os 4, ó. 1, 2, 3, 4. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar esses 4 pontos todos de uma vez. A gente dá uma laçada e vai puxar por dentro dessas alcinhas todas. Então, aqui a gente finalizou o meio, os pontos altos, vamos dizer assim. E como que a gente faz para dar esse enchidinho aqui? Então, a gente vai pegar, porque aqui, ó, vocês podem ver, aqui é o lado direito. Então, a gente tem que estufar ele pra cá, ó, não pra cá. A gente tem que estufar ele pra cá. Então, a gente ajusta aqui bem essa alcinha. A gente ajusta ela bem. Até se a gente olhar por cima, fica mais fácil. A gente vai por cima dos pontos. Ali naquele quarto ponto que a gente fez, é meio espremidinho, mas vai. A gente puxa uma laçada ali por dentro e a gente faz um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, a gente só puxa o fio por dentro do ponto. E então, essa única laçada a gente finaliza aqui. Na hora que a gente for contar os pontos, a gente aqui vai ter uma alcinha a mais desse ponto baixíssimo. Então, a gente, na próxima carreira, eu vou mostrar para vocês para a gente não confundir essa alcinha, que a gente vai ter que passar ela aqui por cima. Então, a gente aperta bem para o ponto ficar bem estufadinho. A gente pode até ajeitar aqui, ó, com a ponta da agulha, para ele ficar um carocinho mesmo, tá vendo? Ele fica um carocinho. E agora, a gente vai finalizar os 2 últimos pontos da carreira. Aí, agora, a gente volta a pegar a agulha por cima, que a gente está fazendo ponto X. 1, 2. Então, aqui a gente terminou a terceira carreira. E a gente tem 6 pontos. A gente só não vai poder confundir na hora com esse ponto aqui que a gente fez do ponto baixíssimo, que é essezinho aqui, olha. A gente não pode confundir com esse pontinho aqui do ponto baixíssimo na hora que a gente trocar pro fio pelúcia. Agora, a gente vai trocar pro fio pelúcia, porque a gente começa aqui a mãozinha com esse fio amigurumi e o bracinho a gente vai fazer com o fio pelúcia. Essa carreira, que é a carreira da troca, vai ser meio enjoada de fazer. Não vou mentir para vocês não, tá? Porque a gente fez aqui com um fio fino e agora a gente vai usar um fio bem mais grosso. Então, a gente troca a agulha. E como que a gente vai fazer essa troca de cor? Então, a quarta carreira, a gente vai começar trocando a cor.
Então eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer essa troca de cor, ainda mais usando um outro tipo de fio. E a quarta carreira, pessoal, a gente vai manter 6 pontos baixos. Então vai ser a mesma coisa. Só que agora eu vou ensinar para vocês fazer a troca de cor. Eu vou ensinar da forma como eu faço. A gente aqui finalizou o último ponto da terceira carreira. Então, o que a gente vai fazer? A gente puxa aqui essa alcinha e com a agulha que a gente vai utilizar para o fio pelúcia, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui do ponto. Então, a gente vai ser meio difícil, mas a gente consegue. A gente vai pegar, vai trocar aqui, vai pegar essas duas alcinhas. Vocês estão vendo aqui, ó, o ponto aqui por cima. Só que a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui, ó, da lateral do ponto. Então, a gente pega aqui, ó, enfia uma e enfia a segunda. Então, a gente pegou aqui as duas alcinhas, tá? Então, aqui a gente já pode cortar esse fio aqui, para não ficar atrapalhando. E aqui você não desfaz essa alça aqui, ó. A gente ainda não finalizou o ponto. Deixa ela aqui para trás. Agora, a gente vai puxar o fio chenille por essas duas alcinhas aqui. A gente puxa ele aqui, aí você pode pegar por baixo, por cima, não importa. Puxa aqui por dentro dessas duas. E aqui a gente fez a alcinha do ponto. Agora, pessoal, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu vou marcar até essa carreira aqui com marcador de carreira. Porque com essa linha aqui, eu acho que vai ficar muito confuso para vocês que estão aprendendo. Eu vou tirar essa linha para não confundir muito vocês. Então, a gente vai começar aqui o primeiro ponto da quarta carreira. E a gente vai fazer ela toda nesse fio aqui, chenille. Então, pessoal, a gente agora aqui tem que achar o próximo ponto. Então, essas duas alcinhas aqui, por onde a gente passou o fio chenille, é o último ponto da terceira carreira. Então, se o último ponto tá... Deixa eu pegar um marcador de carreira aqui, para vocês tentarem visualizar melhor. Então, se aqui as duas alcinhas do último ponto estão aqui, então o próximo ponto, acho que vai ser melhor com agulha. O próximo ponto é esse daqui, ó, é o buraquinho da frente, tá vendo? Aqui é onde tá saindo esse ponto por onde a gente passou o fio chenille. E a alcinha do ponto ainda tem que estar aqui. Então, esse daqui é o último ponto, então esse daqui é o próximo ponto. Então, esse daqui é o primeiro ponto que a gente vai fazer da quarta carreira. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que pegar esse fio chenille. E como é que a gente faz para fazer o ponto baixo? A gente enfia aqui no ponto, né? E busca o fio aqui. Só que a gente tem que finalizar essas duas linhas aqui, porque senão vai ficar desmanchando tudo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente não tá pegando por cima? A gente vai pegar por cima, só que a gente tem que botar esses dois fios aqui por cima da agulha, os dois, e pegando por cima, a gente puxa o fio chenille para fazer a primeira alcinha do ponto. Então, a gente aqui fez a primeira alcinha do primeiro ponto da quarta carreira. Então, aqui com a agulha por cima, a gente finalizou o primeiro ponto. E nós temos que fazer 6 pontos. Então, para a gente não perder o fio da meada,
vamos marcar esse ponto aqui antes que a gente confunda. Então, esse daqui foi o primeiro ponto da quarta carreira. Não se incomodem com isso, que já já a gente vai resolver isso aqui. Então, a gente marca aqui, eu vou marcar com o marcador. Vamos pegar aqui, ó, as duas perninhas do ponto. Vou pegar uma e duas. Agora, vamos para o segundo ponto. Então, se a gente passou o primeiro ponto aqui, agora a gente tem que achar o segundo ponto. Então, a gente puxa essas duas linhas um pouquinho para trás para ficar mais fácil. Aqui, olha, vocês podem ver, ó, que o primeiro ponto tá aqui, o segundo é esse aqui. Então, a gente vai, enfiou a agulha aqui, estão vendo que eu enfiei a agulha? A gente mantém essa linhazinha aqui por cima da agulha e ponto X, agulha por cima, tá? Vocês, não sei se vocês estão percebendo, a gente tá prendendo esses dois fios aqui, tá? Para ele não desmanchar. A gente vai finalizar aqui com a terceira laçada, o segundo ponto. E a gente vai passar esse fio aqui por mais um ponto, para não correr o risco mesmo de desmanchar. E o terceiro ponto é onde? Nesse buraquinho aqui, ó. Se o segundo tá aqui, o terceiro é esse aqui. E é o pontinho antes do dedinho que a gente fez. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, o terceiro ponto é o pontinho antes desse dedinho. Então, a gente pega esses dois fios aqui, como eu falei, a gente vai enfiar aqui, ó, enfiei. Esses dois fios a gente mantém por cima da agulha, pega aqui a agulha por cima, puxa e agora agulha por cima, finalizamos o terceiro ponto. Agora a gente vai dar fim nisso aqui, ó, nessa alcinha aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente só vai puxar. Puxa bem, puxou. Como a gente já passou esse fio por dentro de 3 pontos, a gente pode cortar esses dois fios aqui, ó, bem rentinho. Então, a gente pega aqui, ó, e corta, que não vai correr mais risco de desmanchar. Agora, pessoal, o quarto ponto, agora, aqui vocês podem ver que ainda ficou uma pontinha. Aí vocês dão uma puxadinha aqui, ó. Vocês dão uma puxadinha para não ficar aparecendo lá do outro lado. E tenta cortar mais rentinho possível. O quarto ponto, a gente vai escolher aqui. Eu vou até tirar a agulha para tentar mostrar melhor para vocês. Que foi o que eu falei. Como a gente deu esse estufadinho com um ponto baixíssimo, eu falei que ia aparecer um ponto a mais aqui. E a gente vai ter que fazer o quarto ponto não no ponto baixíssimo, porque senão vai ficar um buraco. A gente vai ter que fazer esse quarto ponto pegando aqui, ó. Essas duas alcinhas desse dedinho que a gente fez. Então, ó, aqui são as duas alcinhas do ponto bolha. E aqui, ó, deixa eu tirar aqui a agulha para tentar mostrar para vocês. Essa alcinha aqui é essas duas alcinhas aqui, olha. Essa é a alcinha as duas alcinhas do ponto. Essas duas alcinhas aqui é do ponto baixíssimo. A gente vai ignorar essas duas alcinhas aqui. Porque se a gente passar esse fio grosso aqui, ou até o fio fino mesmo, fica um buraco. Então, a gente vai usar o quarto ponto, a alcinha do ponto bolha, tá bom?
Então, a gente vai pegar aqui, então nós já fizemos 3 pontos, agora a gente vai para o quarto. Então, a gente pega aqui, vira um pouquinho e vamos achar a alcinha do ponto bolha. A gente pega, acha aqui as 2 alcinhas e a mesma coisa, a gente vai fazer ponto baixo do mesmo jeito. Aqui fica meio um pouquinho mais difícil de fazer, mas a gente consegue. Pega a agulha por cima, puxa devagarzinho ali, vai ser meio imprensado, mas dá para puxar. Peguei aqui, agora agulha por cima, fizemos o 4º ponto. Agora, para o 5º ponto, aqui ó, dá para ver claramente o 5º e o 6º ponto, que são os 2 que a gente ainda não fez. Então, a gente vai esquecer essa alcinha aqui do ponto baixíssimo e vamos para o 5º ponto. Aí vai ficando cada vez mais imprensado, mas é assim mesmo. A gente pega aqui, tenta, mesmo que alargue aqui, não tem problema. Você acha que as 2 alcinhas do 5º ponto, ó, vocês podem ver aqui que eu já peguei as 2 alcinhas. Agora, antes de puxar a laçada, a gente dá um ajuste aqui para o ponto não ficar muito frouxo. A gente ajusta a agulha por cima, puxa aqui no 5º ponto. E aqui fizemos o 5º ponto. Agora, o 6º ponto, pode parecer que não tem, mas se você puxar aqui, ó, o marcador de carreira, tá sobrando aqui, ó, o 6º ponto. Então, agora aqui a gente finaliza o 6º ponto da carreira. Agulha por cima. E finalizamos aqui o último ponto da 4ª carreira. Agora que a gente finalizou essa parte, essa carreira, a 4ª carreira, é mais difícil de fazer por conta que você está trocando o fio e além de estar trocando o fio, você está trocando por um fio muito mais grosso. Agora, pessoal, a 5ª carreira, a gente vai fazer um aumento aqui. Por quê? É mais fácil a gente manter a quantidade de pontos na troca do fio e fazer o aumento para dar um gordinho aqui no braço na próxima carreira, porque aqui já tá a quantidade certinha de pontos. Então, a gente vai fazer um padrão de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. A gente vai fazer 3 aumentos. Então, se a gente estava com 6 pontos, a gente vai terminar a 5ª carreira com 9 pontos. E como eu comecei a usar esse marcador de carreira, então como é que a gente vai fazer? Para facilitar para vocês, a gente tira aqui o marcador. Como o padrão vai ser um ponto baixo e um aumento, a gente vai pegar, vai fazer o primeiro ponto baixo, agulha por cima sempre, tá? E aqui a gente já vai marcar essas 2 alcinhas do primeiro ponto. Então, a gente pega aqui e vai marcar essas 2 alcinhas do primeiro ponto. Fecha, porque isso escorrega. Então, nós já fizemos o primeiro ponto da 5ª carreira. Então, no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. E agora, a gente vai manter esse padrão 3 vezes. A gente vai fazer isso 3 vezes. Então, aqui, um ponto baixo. Tem que ter cuidado para não pegar o ponto da frente, igual eu fiz aqui, porque é muito pequenininho. Um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. E agora, mais um ponto baixo. E o último aumento antes do
do primeiro ponto, né, dessa carreira. Então, aqui, ó, a gente achou aqui o último ponto, que será feito o último aumento. E a gente vai manter esse padrão de 9 pontos baixos por 3 carreiras. Então, a carreira 6, a carreira 7 e a carreira 8, a gente vai fazer 9 pontos baixos em toda a volta. Então, vamos começar aqui a 6ª carreira. A gente pega aqui o primeiro ponto, agulha por cima, sempre. E fizemos aqui o primeiro ponto da 6ª carreira. E a gente vai mantendo assim, fazendo 9 pontos baixos até a 8ª carreira. Agora aqui, olha, cheguei no último ponto, 9º ponto da 8ª carreira. Aí eu vou puxar esse fio aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 2 pontos baixíssimos, para ficar bem retinho aqui. E o ponto baixíssimo, eu fiz aqui o primeiro, enfia, puxa o fio, e esse fio que a gente puxou, a gente puxa por dentro da alcinha que estava na agulha. Vamos deixar um fio um pouco longo, porque nós vamos costurar esse bracinho depois no labubu. Agora, a gente vai manter esse padrão para fazer o outro bracinho. Então, a gente fez o primeiro e agora a gente mantém esse padrão para fazer o outro bracinho. Então, é isso. Vamos mantendo o padrão e fazer 2 bracinhos. Vocês podem ver aqui, ó, que ficou o dedinho, ó, direitinho. O dedinho ficou direitinho. Como eu falei com vocês, aqui eu produzi o outro bracinho, então a gente separa. E no próximo vídeo, pessoal, vamos dar continuidade na confecção do que falta do corpinho do labubu, que são as perninhas e a orelhinha. Então, muito obrigado por vocês que ficaram até o final do vídeo e até a próxima!